Eu quero comentar um pouquinho com você hoje sobre 2 Samuel, no capítulo de número 24, no versículo 18 em diante. 2 Samuel 24, no verso 18. Vai aparecer na tela para você. 2 Samuel 24, verso 18. O texto sagrado diz assim, olha: E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome-a e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém, meus irmãos? Presta atenção aqui para a gente entender o recado de Deus. Alguém disse certa vez que um homem inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Nós precisamos aprender com os erros e com os acertos também, né? Então está aqui algo que aconteceu com Davi que traz muita instrução para nós. Esse texto também, aqui de Samuel, ele é contado também no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21. Então, são dois textos que falam desse acontecido aqui. Lá tem detalhes que aqui não tem, então a gente vai falando um pouquinho aqui e um pouquinho lá. A Bíblia diz que o Davi, certa feita, ele decidiu fazer uma contagem, fazer um censo do povo dele, contar o povo dele. O livro de Crônicas diz que o Davi fez isso incitado por Satanás. O diabo incitou Davi a numerar o seu povo, a contar quantos soldados ele tinha. Não foi algo que partiu de Deus. O livro de Crônicas mostra que foi o diabo que incitou. E o Davi falou com o seu general, que era seu sobrinho também, que era o comandante do exército, chamava-se Joabe. E o Davi falou: Joabe, eu quero que você conte para mim quantos soldados eu tenho, quantos homens eu tenho que usam a espada, quantos guerreiros a gente tem. E o Joabe até questionou Davi, falou assim: poxa, Davi, mas para que isso? Não há necessidade disso, não precisa contar o povo. Mas o Davi insistiu com ele, o Davi era o rei, você não vai discutir com o rei, palavra de rei não volta atrás, né? E o Joabe então fez essa contagem, levou quase 10 meses, foi 9 meses e um pouquinho para contar todo mundo, dá trabalho, o exército de Davi não era pequeno não. Quando ele termina de contar, o Joabe fala: olha, está aqui a contagem, você tem tantos soldados assim, que sacam da espada, tal. Só que isso pareceu mal aos olhos de Deus. Deus não gostou do que o Davi fez. Primeiro porque quem incitou foi Satanás, segundo o livro de Crônicas. Segundo o livro, né? Acontece no primeiro livro, segundo, de acordo com o livro que eu estou falando. E também porque o Davi, tem muitos detalhes aqui que eu não vou entrar, mas o Davi estava confiando demais no número dos seus soldados e não estava confiando em Deus. Porque alguns vão perguntar: pastor, por que Deus castigou o Davi só porque ele contou os seus soldados? Não pode contar o número de soldados que eu tenho? Eu não posso saber, por exemplo, o número de funcionários que eu tenho numa empresa? Não posso? Não é isso. É que ele estava confiando mais no seu exército do que em Deus. Ele estava olhando para os números.
Se vencesse uma batalha, ele ia dizer que venceu porque ele tinha muitos soldados. E Deus não trabalha assim. A minha confiança tem que estar em Deus. Gideão venceu 135 mil, tendo 300 soldados só. Então, quer dizer, a confiança do Gideão tinha que estar em Deus. Deus gosta que a minha confiança esteja nele. Deus quer que a minha confiança esteja nele. Então, foi isso que entristeceu o coração de Deus. E Deus, então, por causa desse ato de Davi, de contar ao povo, a Bíblia diz que o profeta veio e falou com Davi: escolhe um castigo, porque Deus vai castigar. E o Davi escolhe o castigo e o castigo vem, irmãos. A Bíblia diz que uma praga atingiu o povo. 70 mil pessoas morreram dessa praga. Era muita gente. Os teólogos mostram, os historiadores mostram que era tipo assim, eles entendem que alguns morreram de imediato, aí quando alguém ia enterrar a pessoa, morria também. Sabe, era uma morte em cadeia, assim, um morrendo após o outro, um troço incrível. E 70 mil pessoas morreram. O livro de Crônicas mostra que é como se um anjo tivesse, tinha um anjo com a espada na mão matando o povo. Uma praga, uma doença, sabe? E a Bíblia diz lá que o Davi viu o anjo. Ele chegou a ver esse anjo destruindo a cidade. Tudo por causa de um ato errado do Davi. E o Davi agora, vendo essa situação, ele falou: eu tenho que consertar isso. O meu povo está morrendo, mas a culpa, o Davi chega até a orar a Deus e fala: Deus, a culpa é minha. Quem contou o povo fui eu. O povo não tem nada a ver com isso, as tuas ovelhas não tem nada a ver com isso. Foi o rei que pecou, então castiga a mim, não castiga o povo não. Porque ver o povo sofrendo é igual você ver teu filho sofrendo. Talvez em algum momento você viu o seu filho sofrendo, você desejou que você passasse por aquilo que teu filho estava passando, para não ver o bichinho passar. Então o Davi chora e fala com Deus: Deus, por favor, para com essa praga, cessa isso. A Bíblia diz que Deus se aplaca um pouco, mas a praga não tinha cessado, a praga continuava ali. Então, o profeta veio até Davi e falou: Davi, para essa praga cessar, faz o seguinte: vai à eira de um homem chamado Araúna. O livro de Crônicas usa o nome Ornã, é a mesma pessoa. E lá na eira dele, você oferece um sacrifício a Deus. E essa praga vai cessar. Mas você tem que ir lá e fazer um sacrifício na eira de Araúna, o Jebuseu. Vá lá. E o Davi, para cessar o castigo, Davi falou: então eu vou fazer de acordo com o profeta. Isso aqui é como se o Davi dissesse: o pastor está dizendo, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, não é assim? Crede nos seus profetas e prosperareis. O profeta era o pastor dele. Ele reinava, mas tinha uma força espiritual que o cobria. Era o seu pastor, era o seu profeta. E o Davi disse: tá bom, eu vou fazer. Aí ele vai até a eira de Araúna. Inclusive o anjo que estava destruindo a cidade parou perto da eira de Araúna. E o Davi conversa com Araúna e fala: olha, a Bíblia até fala lá também no livro de Crônicas, eu estou falando daqui, estou falando lá também, lá tem detalhes que aqui não tem, que o Araúna se escondeu quando viu o Davi. Araúna tinha 4 filhos, mas quando ele viu o Davi, ele ficou tão assustado, porque o rei nunca, não era comum o rei vir até você, né? Ele se assustou com aquilo, se escondeu, até ele e seus filhos, diante de tudo que estava acontecendo. O rei vem aqui fazer o quê? Ele ficou até com medo do rei. E o Davi falou para ele: olha, eu quero o seguinte, que você me dê essa eira que você tem para eu sacrificar nela. E o Araúna falou: olha, o senhor pode fazer o sacrifício que o senhor quiser, a eira é sua, fica à vontade. Eu te dou os bois para você sacrificar, eu te dou a madeira, eu te dou tudo. E o Davi disse: não, eu não posso oferecer a Deus aquilo que não me custa nada. O que não me custa nada também não tem valor. Não. Para Deus tem que ter um valor, tem que ter um custo. Quanto custa? Não, rei, pode fazer. Não. Quanto custa, rapaz? Aí o Araúna falou. E o Davi disse: então tá bom, toma aqui o dinheiro. E o Davi vai lá e dentro da eira de Araúna,
ele oferece um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que quando ele oferece esse sacrifício a Deus, esse holocausto a Deus ali, a Bíblia diz que o anjo que estava destruindo tudo guardou a espada dele, irmão. Isso é muito forte, né? A praga cessou no momento em que o Davi fez o sacrifício. Quando o Davi sacrificou, a Bíblia diz que Deus se aplacou. Deus mandou o anjo guardar a espada, a morte cessou. 70.000 pessoas morreram, mas agora não morreu mais ninguém. A praga acabou quando Davi ofereceu aquele sacrifício ali. Agora não tinha mais praga. Amém, Jesus? O Davi fez a praga cessar quando ouviu a voz do seu pastor, do seu profeta, e fez aquele sacrifício ali, dentro da eira de Araúna. Isso aqui tem muitas informações interessantes para nós. Mas veja, primeiro, o que era uma eira? Eu falei para você dias atrás, a palavra eira, né, vem do latim área, né? Era um espaço, era um galpão, só que era um galpão que não tinha teto, e ele era meio que aberto, tinha umas portas assim, né, para o vento entrar ali. Então era um galpão, mas ele não era de todo fechado, tinha umas aberturas em volta. O trigo era guardado ali, o centeio, a cevada, era colhido e guardado ali para ser trabalhado ali. Ali dentro da eira você recolhia o trigo e você então separava as cascas dos grãos, às vezes usando animais, às vezes usando pessoas para trabalhar ali dentro. Então a eira era um lugar onde se trabalhava o cereal, tanto o trigo como a cevada. E isso aparece aí, olha aí, ó, a imagem de uma eira aí na tela, você vê, era um galpão, um espaço que ele era sem teto, tinha umas aberturas, tem que ter uma abertura lá, ó. O vento passava por dentro da eira, então levava as cascas e tal. Era isso aí que você viu, a imagem apareceu aí. E o Araúna tinha uma eira, e foi justamente dentro dessa eira que Deus mandou. Veja, não foi algo que o Davi escolheu. Deus falou, eu quero um sacrifício ali, dentro daquela eira ali. E o Davi foi lá e fez o sacrifício. E deu tudo certo. Essa eira, irmão, é bem curioso isso. A eira de Araúna estava situada no mesmo lugar onde Abraão tinha sacrificado Isaque. Mesmo lugar. Por isso Deus mandou que fosse feito lá, não é por um acaso. Aquele lugar tinha uma história. A eira de Araúna estava no mesmo lugar onde Abraão lá atrás tinha sacrificado seu filho. Não chegou a sacrificar, iria fazer, Deus não deixou. Mas matou o cordeiro no lugar, o carneiro no lugar. A eira de Araúna também, o Davi agora compra aquele lugar, faz o sacrifício para Deus, e mais à frente, nesse mesmo lugar, o Davi constrói, Davi não, Salomão constrói o templo. Davi não pôde fazer o templo, mas o Salomão constrói o templo no mesmo lugar da eira de Araúna. Mesmo lugar. Hoje, o que tem no lugar da eira? O Domo da Rocha, né? Uma mesquita muçulmana que tem no lugar, hoje, lá em Jerusalém. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, a eira de Araúna é um lugar onde se encontram coisas passadas e coisas futuras. Veja, nesse momento aqui, o Davi estava comprando para fazer um sacrifício, mas já tinha acontecido algo importante ali, naquele mesmo lugar. O Abraão tinha sacrificado seu filho ali. Mais à frente aconteceria também algo importante, onde o Davi ia mandar o Salomão fazer o templo naquele mesmo lugar. Então, o que eu quero que você entenda? A eira aqui, o lugar do trigo, vai representar para mim e para você hoje a palavra do nosso Deus. É o trigo, é o lugar do trigo, é o lugar onde você encontra trigo, você encontra cevada, você encontra centeio, você encontra o alimento. Eu já falei que a cevada era um cereal para pobres, fazer pão para pobre, já o trigo era para fazer pão para rico. Dentro da eira, dentro da palavra de Deus, a eira representa a palavra, amém ou não amém? Aqui dentro você encontra alimento para ricos e pobres. Rico e pobre come pão. Todo mundo come, todo mundo se alimenta, é ou não é?
Todo mundo se alimenta. Estou falando do pão em si, o pão, mas a comida, todo mundo come. Rico não come também? Pobre também não come? A palavra de Deus é alimento para todo mundo. Dentro da eira, dentro da palavra, tem alimento para todo mundo. Ricos e pobres se alimentam da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Todo mundo precisa da palavra. E outra, assim como o lugar, a eira de Onã, eu falei, era um lugar que tinham acontecimentos, que já tinham acontecido ali, já tinham acontecido coisas importantes, como o caso do Abraão sacrificar seu filho ali, e aconteceriam coisas importantes ainda ali dentro. O templo de Salomão viria a ser ali naquele lugar. Então, a palavra de Deus é um lugar onde passado e futuro se encontram. A Bíblia fala de coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer. Então, passado e futuro se encontram dentro da eira. Era um lugar especial, era um lugar extraordinário. O próprio Deus falou, Davi, eu não quero um sacrifício em qualquer lugar. É lá na eira de Araúna, é ali que eu quero. Dentro da eira, dentro do lugar do trigo, dentro da palavra. Representando a palavra. E a Bíblia diz que o Davi, então, obedece. Ele compra aquela eira. Ele disse, eu não quero de graça. O Araúna suou a camisa, falando para ele, não, o senhor pode sacrificar aí, faz o que o senhor quiser. Eu até dou a eira. Não, dá, eu quero comprar. Quanto que é? Eu não vou dar ao meu Deus aquilo que não me custa nada. Tem que ter um custo. Quanto que é? Ele disse quanto custava. O Davi pagou. Fez o sacrifício dentro da eira. E a praga cessou. Diga a glória a Deus. Entenda, talvez a praga está atingindo a tua família. Pastor, na minha casa, na minha família, parece que tem uma praga lá. Existem famílias, irmãos, que às vezes parece que tem um negócio esquisito ali. Eu lembro uma vez de uma família, uma senhora tinha 3 filhas. As 3 foram mães solteiras. Certamente não é o desejo de uma mãe que a filha se engravide assim. A mãe vai entender, vai acolher, vai ajudar. Mas eu penso que toda mãe quer que a filha case direitinho, case de branco no altar, te dê um neto depois, não é? É o sonho da mãe. Porém, as 3, mães solteiras. Você vai ver, às vezes, lares que parece que tem uma praga que atinge a família. Existem lares, eu lembro de um homem que ele falava da família dele, ele dizia, as minhas irmãs todas são envolvidas com prostituição, os meus irmãos todos são traficantes, todos bandidos. Ele falava assim da família dele. Eu já vi famílias assim, família nenhuma é perfeita, toda família tem seus problemas, é ou não é? A minha família é extraordinária, mas não é perfeita, sua também não é. Mas existem famílias que você fala assim, poxa, mas que coisa esquisita. Eu lembro de uma família também que era assim. As filhas envolvidas com prostituição, os filhos tudo envolvido com coisa errada. Eu vi morrer um por um. Um morreu dentro do guarda-roupa. Atiraram nele, mataram ele dentro do guarda-roupa. O outro morreu porque foi roubar um bujão de gás. O outro morreu. Assim. Parece que tem uma praga que faz com que a família, vá se dissolvendo. Pastor, na minha família, eu já vi pessoas dizerem assim, na minha família existem, as pessoas se casam e se separam. Eu lembro de uma moça uma vez que ela falava, eu tenho até medo de casar, pastor, porque lá em casa todo mundo que casa separa, eu tenho medo de casar e separar também. Foi assim com a minha mãe, foi assim com fulano, foi assim com a minha tia, foi assim com o Beltrano, foi assim com todo mundo. Parece que tem uma praga que atinge a minha família e os casamentos se dissolvem. Eu tenho medo de casar até ela, essa moça dizia. Que bom que ela casou e deu tudo certo, né? Eu falei para ela, preguei para ela, não, fica tranquilo. E o dela foi o único que se sustentou. Falei, você tem que fazer diferença na sua família. Mas ela tinha medo de casar. Talvez haja uma praga que atinja a família. E você fala, pastor, lá minha família é bebida, a praga é a bebida. Todo mundo bebe, pastor. Quando eu era criança, você lembra da turma do funil? Quem lembra disso? Tinha negócio da turma do funil? Tinha, no rádio tinha uma propaganda. A turma do funil, eu ficava rindo daquele negócio ali. Chegou a turma do funil. Lembra disso? Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Lembra? Mas ninguém dorme no ponto.
Nós é quem bebemos e eles que ficam tontos, moro. Lembra disso? Quem lembra disso aí? Eu era criancinha, isso tocava no rádio Santa. Ela falava, minha família parece a turma do funil, pastor, todo mundo bebe. A bebida impera na minha casa, aí bebe, faz besteira, quebra tudo. É uma quebradeira quando bebe. Parece que tem uma praga que atinge a minha família. Minha família não cresce, minha família vive, irmão, existem famílias que vivem numa praga. Eu lembro uma vez, nunca esqueço uma visita que eu fiz, irmão, mas era uma miséria tão grande, a gente não vai na casa de ninguém para reparar. Mas era uma miséria tão grande na casa de uma senhora, que eu falei, senhora, e ela disse, pastor, isso aqui é assim há muito tempo. Minha avó era assim, no tempo da minha avó. Você percebia que tinha uma força espiritual, inclusive tinha na casa dela uma árvore, era uma gameleira branca. E ela disse para essa árvore, onde as pessoas até fazem macumba na árvore, você vê dentro do quintal dela. Ali também tem um fundo espiritual, a miséria está ali também por causa disso. Os espíritos de miséria recebiam oferenda no quintal dela, na árvore, na casa dela. Como é que a casa dela vai prosperar também? Ela fala, pastor, o pessoal pensaram, e a árvore estava lá também. Quer dizer, mas uma miséria que dava pena de você ver. Então, às vezes, há uma praga que atinge a família, às vezes é a miséria. Casamento destruído. Casamentos que se dissolvem e não vão para frente. Pais que abandonam filhos. Qual a praga que atingiu sua família? Pastor, meu marido me abandonou. Minha mãe me abandonou. A praga atingiu minha família. Eu sou triste hoje porque minha família é assim. Agora veja que interessante, irmão. A família estava sendo destruída. Estava tudo sendo destruído ali. 70 mil pessoas morrendo. Famílias sendo destruídas. O Davi vai e ora a Deus. Deus fala para ele, faz um sacrifício dentro da eira de Araúna e essa praga vai cessar. O Davi pagou o preço, amém, Jesus? Comprou aquele lugar e fez um sacrifício dentro da eira. Diga glória a Deus. É isso que eu e você temos que fazer. A eira representa o que mesmo? Não é a palavra? O lugar onde o trigo era trabalhado, o lugar onde o alimento ficava? Eu tenho que me sacrificar aqui dentro, irmão. Eu tenho que pagar um preço para ficar aqui dentro. Sabe o que é isso? É não sair da palavra. Deus exigiu que o sacrifício fosse feito dentro da eira. Se sacrifique dentro da palavra. O que é isso? É eu me esforçar, eu fazer um sacrifício, um esforço grande, para não sair da palavra de jeito nenhum. A praga vai cessar quando você pagar o preço, se sacrificar e ficar dentro da palavra. Você vai ver que quantas pessoas pagaram preço dentro da palavra. Você vai ver Martinho Lutero. Você vai ver outros, Wycliffe, tantos outros, homens que morreram pela palavra. Para que a palavra chegasse até nós, homens morreram queimados. Pessoas foram sacrificadas, eles pagaram com a própria vida. O hino Castelo Forte tem uma parte que fala, sei que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Eles morriam, mas a palavra de Deus ficava. A palavra de Deus chega até nós hoje, irmão, porque muita gente se sacrificou, muita gente pagou um preço, às vezes com a própria vida, para que a palavra chegasse até nós. Não foi de graça. Então nós hoje também precisamos pagar um preço. Fazer um sacrifício dentro da eira. Mostra a sua Bíblia para o seu irmão, mostra a Bíblia. Você tem Bíblia? Fala para ele, se sacrifique aqui dentro. O que é isso? Me sacrificar para não sair da palavra, para permanecer nela, para permanecer obediente a ela. Há um sacrifício que eu e você temos que fazer. Sacrifício é esforço. Acontecerão coisas para me tirar da palavra. Acontecerão situações para me tirar da palavra. Pessoas serão usadas pelo diabo para me provocar, para que eu saia da palavra. Então tem que ter um sacrifício dentro da Bíblia, dentro da palavra. Eu me sacrifico para ficar dentro dela, eu me sacrifico para não sair da palavra, eu me sacrifico para não deixar de cumprir a palavra de Deus. Haverá uma pressão do diabo, por exemplo, para você se aborrecer e brigar com alguém. Talvez você experimentou isso já.
Se não experimentou, vai experimentar. Alguém que vem querer brigar contigo, querer que você saia na mão com ele. Em algum momento o sangue ferve. Pastor, eu cheguei até a fechar a mão. Pastor, aquele dia o negócio ia ficar ruim ali. Pastor, eu ia pedir 5 minutos de licença e avançar naquele camarada. Mas você se esforçou para ficar dentro da palavra. O sacrifício só é aceito dentro da eira. Fora dela, não. O diabo vai querer que você saia. Não, fique dentro da palavra. Pastor, eu me esforcei, contei até 10 e eu não agredi aquela pessoa, porque a Bíblia diz ao homem de Deus não convém contender. Podia ter brigado com ele, mas não briguei não, pastor, não foi fácil não. Eu tive que me esforçar, mas eu deixei para lá. Eu até tinha razão, mas como o pastor Paulo costuma falar, é melhor você ser feliz que você ter razão. Então, eu abri mão da minha razão e não briguei, pastor, eu deixei para lá. Sabe o que você fez? Você se sacrificou, você fez um sacrifício dentro da eira, dentro da palavra de Deus. Por que o Davi fez um sacrifício? Sacrifício aqui para nós hoje mostra aquele esforço que você faz. O diabo fará de tudo para você sair da palavra, vai querer que você separa, vai querer que você largue o seu marido, que você largue a sua esposa, e você vai ter que fazer um sacrifício para ficar dentro da palavra, porque a palavra diz para você permanecer. A Bíblia diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Então você vai fazer um esforço para continuar casado. Pastor, eu tenho feito um sacrifício. Continue se sacrificando para permanecer dentro da palavra, dentro da eira. O sacrifício que Deus se agrada é dentro da eira, é dentro da palavra. Deus não pediu no outro lugar, Deus não pediu fora, é dentro. Se esforce para ficar dentro da palavra. Pastor, esse mês foi difícil para eu entregar a minha fidelidade, mas eu me esforcei, separei os 10% que são de Jesus. É um sacrifício que você faz para ficar dentro da palavra, porque a palavra diz para você ser fiel a Deus. Você se sacrificou, se esforçou, mas você foi fiel a Jesus. Pastor, eu tenho feito um sacrifício para perdoar alguém. Pastor, aquela pessoa me machucou, me feriu, mas eu estou fazendo um esforço aqui. Você está se sacrificando dentro da eira, dentro da palavra. Parabéns para você. Continue se esforçando, mas não saia da palavra. É dentro da palavra, é dentro da eira. É o lugar onde passado e futuro se encontram, é dentro da palavra. É o lugar onde as coisas acontecem, dentro da palavra. O lugar dos grandes acontecimentos é dentro da palavra mesmo. Se você está na palavra, grandes acontecimentos virão, grandes coisas virão se você permanecer dentro da palavra. Não saia dela, o diabo está tentando te tirar da palavra. Ah, sai da igreja. Não, a Bíblia diz, não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Eu não vou sair da igreja, Satanás. Você está fazendo uma pressão para eu sair, eu não vou sair. Você está fazendo a pressão para brigar com meu irmão. Não, a Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Ó, quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos. Eu estou me esforçando, pastor, mas eu estou dentro da eira. Eu não vou sair da eira, eu não vou sair da palavra. Pastor, o diabo às vezes até tenta. Fica falando para mim para eu sair da palavra, para eu fazer uma besteira, para eu brigar com meu marido, para eu brigar com não sei quem, para eu largar de ser bobo. Fala que eu sou bobo porque eu fico perdoando os outros, fala que eu sou bobo porque eu vou para a igreja, fala que eu sou bobo porque eu entrego minha fidelidade na igreja, fala que eu sou bobo porque eu sou patrocinador, fala que eu sou bobo, mas eu estou fazendo um esforço, e até aqui eu me mantive dentro da eira, dentro da palavra. Parabéns para você que se mantém na palavra. Pastor, às vezes a doença vem, a enfermidade vem, mas a Bíblia diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então eu estou lutando, repreendendo esse mal. Faça a minha parte, vou ao médico, não é pecado ir ao médico, mas eu continuo orando e repreendendo esse mal. Parabéns, você está se esforçando dentro da palavra. Pastor, olha, eu tenho lutado para honrar o meu pai e a minha mãe, para respeitá-los, que a Bíblia diz para honrar. Às vezes até não é fácil honrar meu pai e minha mãe. Meu pai às vezes passa do limite. Meu pai não é cristão, meu pai não é crente. E pastor, não é fácil honrar um pai que não é crente. Mas eu estou me esforçando para honrar o meu pai mesmo assim. Parabéns, você está se sacrificando dentro da eira, dentro da palavra. Sabe o que vai acontecer? Quando você sacrifica dentro da palavra, o que aconteceu com Davi? O que aconteceu com o povo? O que aconteceu quando ele se sacrificou dentro da eira? Quando ele fez o sacrifício, quando ele pagou o preço, o que aconteceu, irmãos?
a praga acabou. A praga vai acabar também, a praga vai cessar. Essa destruição dentro da tua casa vai cessar também em nome de Jesus. Essa destruição de casamento vai acabar, essa destruição de família vai acabar. Essa destruição, a bebida destruindo tua família vai acabar. A feitiçaria que destrói sua família vai acabar. Pastor, minha família, todo mundo da feitiçaria. Essa praga vai cessar quando você continuar se sacrificando dentro da palavra, dentro da eira. A eira é o lugar dos grandes acontecimentos, irmãos. Coisas passadas e coisas futuras se encontram dentro da eira de Araúna, que representa a palavra de Deus para nós hoje. O lugar do trigo. Não saia do lugar do trigo, não saia da palavra. Permaneça nela, se esforce, faça um sacrifício dentro da palavra. Faça um esforço dentro da palavra. Pastor, são tantas coisas que me atraem lá fora. Não, faça um sacrifício. Às vezes a pessoa não consegue ficar na palavra. Eu nunca esqueço uma vez, eu não era cristão ainda, não era crente não. Eu me lembro de um rapaz, ele tocava muito violão, aquele rapaz, era um músico extraordinário. Tocava no botequim, na pós-botequim, ficava assim, né? Mas era um baita do músico, rapaz. Ele era canhoto, mas ele tocava violão por dois lados. Ele tocava para cá também. Não tinha esse negócio, não. Tocava muito, vamos falar a verdade. E um dia ele veio para Jesus, veio para a igreja. Eu fiquei feliz quando ele veio para a igreja. E um dia eu estava voltando do meu trabalho, eu subi a pé, eu encontrei com ele descendo, com a roupinha de crente dele, todo socialzinho, mas ele me parou na rua e disse assim: ô Paulo, me ajuda? Eu falei: como é que eu posso te ajudar? E ele disse: olha, vai ter hoje um baile lá do outro lado do bairro, vão haver lá vários barris de chopp, eu fui convidado, é uma festa do mundo, vai ter bebida, sabe, muitos atrativos, eu não quero ir nessa festa, mas eu estou sendo tentado aí. Mas olha para quem que ele pede ajuda. Eu não era cristão, eu não era crente. Que ajuda eu podia dar para ele? O crente era ele. Imagina você, crente, pedir ajuda para uma pessoa que é do mundo. Ele pode até te dar um conselho. O que eu fiz foi, falei, cara, se eu fosse você, eu não ia não. Você não está na igreja agora, mas vou fazer o que para ele? Ele que tem a bênção para me dar, não tem nada para dar para ele. É igual o Naamã, quando o Naamã chega para Eliseu. Naamã não tinha nada para dar para Eliseu. Eliseu é que tinha para dar para o Naamã. O que eu podia fazer por ele? Eu simplesmente falei: rapaz, se eu fosse você, eu não ia não, cara, não vai não. O que estava acontecendo com ele, irmãos? Naquele dia, o diabo estava se esforçando para tirá-lo de dentro da eira, de dentro da palavra. Infelizmente conseguiu. Falo com tristeza. Ele foi para o tal do baile, tal da festa lá com chopp, e nunca mais voltou para Jesus. Nunca mais eu o vi depois. O vi no mundo de novo, mas depois não tive mais contato com ele. Tomara que tenha voltado, né? Eu oro por ele. Mas você vê, nós temos que nos esforçar para não sair da palavra. O diabo, por que eu estou lhe contando isso? O diabo ali estava tentando fazer aquele rapaz sair da palavra. Infelizmente conseguiu. Que não consiga comigo nem com você. Quando eu e você nos esforçarmos para cumprir a palavra, há um sacrifício, irmão. Não é fácil, não. Tem gente que acha que é fácil. Não é. Cumprir a palavra, pregar é fácil. Mas você viver a palavra não é fácil. O pastor Jaime, ele fala: eu luto para viver o que eu prego. Eu prego e luto para viver. É isso que você tem que fazer. Lutar para permanecer dentro da palavra é lutar para cumprir a palavra, é lutar para você ser não apenas um pregador, mas um praticante da palavra. Diga glória a Deus. Se esforce para viver aquilo que você prega, se esforce para viver aquilo que você ouve aqui todo dia dentro da palavra de Deus. Esse é o sacrifício que a gente tem que fazer. O que faz a praga cessar é isso, irmão. A praga vai cessar de dentro da sua casa quando você andar de acordo com a palavra de Deus. Ande de acordo com o que a Bíblia diz. Se esforce para andar, para sacrificar-se dentro da palavra. Não é fácil, não. Por isso diz que ele sacrificou. Por isso diz que o Davi comprou. Ele pagou um preço. Paga um preço na oração. O diabo fará de tudo para você não orar. Não, continue orando. Quando você ora, você está se sacrificando dentro da palavra. Quando você jejua, você está se sacrificando dentro da eira, dentro da palavra. Não é fora. Fora não interessa a Deus. É dentro que interessa. É dentro da eira, é dentro da palavra que essa praga vai cessar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Hoje, você ao vir ao culto, você está dizendo para Deus: Deus, eu estou dentro da palavra, eu estou dentro da eira. A Bíblia não diz para buscar pela família? Diz, então você está buscando.
Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, ou você aqui buscando pela sua família. Então, continue se esforçando dentro da palavra, dentro da eira. A bênção vai lhe alcançar, essa praga vai cessar. Talvez você está aí orando a Deus, pastor, entrou uma praga na minha casa. Meu menino olhando para outro menino, minha menina olhando para outra menina. Pastor, parece que a praga está atingindo a minha casa. Meu marido está olhando para outra na rua. Meu marido arrumou uma amante, minha esposa arrumou uma amante, minha esposa virou a cabeça, meu marido virou a cabeça. Pastor, meu marido fica se envolvendo com mulher na internet, outra mulher... Pastor, parece que a praga atingiu minha casa, atingiu minha família. Como é que essa praga cessa? Se esforce dentro da palavra, se sacrifique para andar na palavra. Essa praga vai cessar em nome de Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Se esforce para ser uma boa esposa, se esforce para ser um bom marido, se esforce para ser um bom crente. Tudo isso está dentro da palavra. Então não saia de dentro dela. O sacrifício que interessa a Deus é o que é feito dentro da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então se esforce para andar de acordo com ela. As pragas vão cessar na tua casa, na sua família, e Deus vai lhe dar vitória em nome de Jesus. O anjo que estava destruindo Jerusalém guardou a espada dele. A praga cessou. Quando Davi se sacrificou, fez o sacrifício, matou os bois, pagou o preço dentro da eira. Pague o preço para ficar dentro do que está escrito. Não saia dos limites da palavra, fique dentro dela e Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe ajudar. Pastor, mas tudo quer me tirar, tudo tenta me tirar. Sim, por isso que diz que você tem que fazer um sacrifício. Pastor, mas as ofertas vêm. Essa semana mesmo apareceu uma pessoa interessada em mim e outra interessada em mim. É só eu sair da igreja que eu tenho. Pastor, se eu sair da igreja hoje eu tenho um monte de moças. Se eu sair da igreja eu tenho um monte de rapazes aos meus pés. Você vai sair da palavra? Você vai sair de dentro da eira? Se sacrifique, se esforce, diga não para a sua carne, diga não para a sua vontade, diga não para aquilo que você quer. O que vale é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Permaneça dentro da eira, se sacrificando dentro dela. Amém, meus irmãos? Porque aqui dentro da eira, quem diria, o Araúna talvez nem imaginasse que ali naquele lugar, um dia seria erigido o grande templo ali, acontecimentos futuros, então coisas grandes aconteceriam dentro da eira dele. As coisas grandes acontecem aqui dentro. Quando você está dentro da palavra, as coisas grandes vão lhe acontecer em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Fora da palavra não tem coisa grande não, mas dentro dela coisas grandes vão nos alcançar, vitórias grandes vão nos alcançar e a praga vai cessar na tua família em nome de Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. A praga cessa. Ande na palavra. A praga vai cessar em nome de Jesus. Você vai glorificar Deus. O que é a praga? É um marido adúltero. O adultério é uma praga, não é? Pastor, é. Meu marido não toma jeito não, pastor. Se esforce na palavra. Se esforce para ser uma boa esposa. Faz um esforço. Eu já vou fazer oração, podia citar vários testemunhos aqui, mas eu me lembro de uma irmã que orou pelo marido por 20 anos. Não estou dizendo que você vai orar 20 anos. Mas foram 20 anos orando. E ele não queria compromisso com Deus, não. Tinha muito dinheiro, gastava o dinheiro dele todo em Copacabana, às vezes R$2.000 por noite em Copacabana com prostituição. Assim era a vida dele. Chegava em casa de madrugada, tirava ela da cama e o menininho da cama e levava para a piscina para dançar funk com ele. E ela tinha que ir lá e ficar dançando funk com ele, porque se não dançasse, ele fazia uma besteira. Armado, perigoso. Sabe o que é você ter que acordar 3 horas da manhã para dançar funk na piscina com o teu filho, você que nem gosta de funk, e ter que dançar? Não dança não para você ver. E tinha que dançar. Mas ela foi usando de sabedoria com ele por 20 anos. Orando por ele na igreja. 20 anos, 20 anos. Não estou dizendo que vai demorar 20 anos para converter o seu familiar. Mas ela se esforçava para ficar onde? Dentro da eira, dentro da palavra. Com paciência. Ela foi se esforçando ali. Ela não dançava o funk, mas ficava lá para fazer companhia. Para dançar, não vou dançar não. Mas faço companhia para você aqui, pelo menos. Tá? Ficava, tá. E um dia, irmão, aquele camarada se converteu sozinho dentro do carro. O camarada era, assim, era uma praga que tinha na vida dele mesmo, era brigão. Ele falava que se o camarada ficasse, ele tinha muito dinheiro, então se alguém ficasse sambando com o carro na frente dele, ele ia atropelar o camarada, batia no carro do camarada, depois levava para a oficina de raiva. Eu tinha dinheiro para pagar mesmo, então nunca mais você vai ficar sambando na minha frente. Era um camarada extremamente assim, né? Enraivecido, né?
Um dia dentro do carro, ele disse que aceitou Jesus dentro do carro, de repente Deus visitou ele dentro do carro, começou a se arrepender dentro do carro. Ele contou que ele estava naquele dia, tinha acontecido algo com ele, algo que ele comeu que inchou o rosto dele. Ele não sabe nem dizer o que foi, se foi camarão, o que foi. O rosto dele todo inchado, o olho todo inchado, a cara toda inchada dentro do carro. Mas ele aceitou Jesus dentro do carro. Ele disse, eu tenho que ir para a igreja hoje ainda. Mas como é que eu vou chegar na igreja? O diabo falando no ouvido dele, tu vai para a igreja toda assim, tô com essa cara aí, toda inchada? Vão rir de você lá, tá parecendo um monstro. Ele disse, eu vou de monstro mesmo, mas eu tenho que ir na igreja. Chegou na igreja com a cara toda inchada, irmão, com o olho inchado. Falou, pastor, eu quero aceitar Jesus. Aceitou Jesus, virou uma bênção na mão de Deus, irmão. Uma bênção, irmão. Uma bênção mesmo. Camarada, hoje é uma bênção de Deus. Serve a Deus. Junto com a esposa na igreja, leal à esposa. Acabou aquele negócio de prostituição em Copacabana, acabou tudo. Leal à esposa, leal à família. Camarada próspero, abençoado. Deus continua prosperando. Enfim, um servo de Deus hoje, irmão, uma bênção na mão de Deus. Ele pega o carro dele, fechava uma fileira dessa todinha, só com gente que ele levava na igreja. Ele tinha um carro grande, o carro cabia 7 pessoas, ele levava logo 7 pessoas para a igreja, assim no carrinho dele. Ele ia na casa de cada um buscar e depois trazia, sem eu pedir nada, ele fazia, enchia uma fileira dessa sozinho, ele, todo domingo de manhã, ia em casa, buscava, evangelizava, não perdia um evangelismo. O que a esposa fez? Se esforçou para ficar dentro da ira, da palavra. A praga cessou na casa dela. O marido adúltero virou fiel, virou uma bênção. A praga vai cessar na tua casa também, se você permanecer dentro da ira. Se sacrifique, se esforce, não saia da palavra. Haverão momentos em que vai dar vontade de você sair, o diabo vai te incitar para sair. Não saia, permaneça na palavra. Aqui é o lugar que a bênção te alcança, em nome de Jesus. A praga cessa e você é vitorioso, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus, irmãos.